Amados queridos, é momento da palavra do Senhor. E eu pedi uma palavra do Senhor hoje para que Ele me desse uma palavra diretamente para a família, né? Se coloca de pé, por gentileza. E nós vamos estar lendo os Salmos 128. Pede para ele deixar de fazer a... Salmos 128. Louvado seja Fala para ele que vai fazer o furo. o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós possamos estar diante do Senhor nesta palavra, neste momento que você abre o seu coração. Preste atenção que Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Salmo 128 está escrito: o tema é: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Pode tomar um assento glorificando ao Senhor. Amados, o salmista foi muito feliz nesses, quer dizer, todos os salmos, né? Mas isso aqui é algo que fala sobre a família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Aqui a palavra bem-aventurada significa feliz, pleno e realizado. Então a pessoa ela é feliz, ela é plena, ela é realizada quando ela é bem-aventurada. Então tudo aquilo que você oferece nas palavras, eu quero falar um pouquinho sobre o que sai da nossa boca, o que nós proferimos daqui de dentro para fora. Todas as vezes que nós abençoamos a nossa casa, os nossos filhos, o esposo, a esposa, abençoando, o que é isso? Primeiro ato de um cristão, quando amanhece o dia, você vai abrir seus olhos, você vai entender que você está vivendo nesta terra. Ou seja, já é um milagre. Diante de tantas coisas que aconteceram, de tantas pandemias, de tantas dengue, de tantas guerras, de tantas coisas, mas nós permanecemos com nossos olhos abertos. Então, logicamente, quando acordamos, nós entendemos que Jesus, Ele já está abrilhantando para que você seja fortificado e esperando a salvação primeiramente para com Ele. O Billy Graham uma vez escreveu, não sei se é o Billy Graham que escreveu, um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. É lindo, irmãos. Ele não saía da cama, não levantava da cama sem falar Bom Dia Espírito Santo. Quando ele falava Bom Dia Espírito Santo, ele estava edificando, através do Espírito Santo, a sua família, a sua casa. Nós, quando entramos na primeira oração do dia, ou seja, quando nós levantamos e abrimos nossos olhos, porque, pastor, como é que eu oro de manhã? Eu posso orar deitado, eu posso orar de pé, eu posso orar ajoelhado. Irmãos, desde que você fecha os teus olhos e tem um sentimento verdadeiro com Deus, é a tua oração. Tem muita gente que está cansada, não tem que se levantar, mas se você tem o pensamento, levar o teu pensamento para Cristo e fazer a tua oração, Deus vai receber a tua oração. Porque Deus ele não está preocupado se está de pé ou está deitado, está preocupado se você está sendo fiel com Ele, para ser verdadeiro com Ele. Então nós temos que entender algo aqui. O primeiro ato que nós temos que fazer para ser bem-aventurado, nós temos que entender que nós somos um milagre, e o primeiro agradecimento que eu tenho que ter a Deus é pela minha vida, pela sua vida, ou seja, pela minha vida. Senhor, me abençoa porque eu já estou de olhos abertos, estou vivo na tua presença, estou pronto para pedir a tua bênção para abençoar a minha casa, a minha família. E quando nós entendemos isso da bem-aventurança, nós entendemos que a palavra bem-aventurado significa que eu estou feliz com Cristo, estou pleno com Ele, e também eu estou realizado ao mesmo tempo. Que bom eu acordar com Jesus, né? Fui me deitar com Jesus e me acordei com Jesus.
Então, uns conselhos para 2026, para a família que está neste culto da família. A primeira algo que eu passo para os irmãos, que Deus toca no meu coração: não saia da sua cama sem falar bom dia para o Espírito Santo. Ou seja, não saia de onde você está sem agradecer aquele que nos permanece de pé todos os dias. Não deixe de fazer a sua oração, não só por você, mas principalmente aquele que está dentro da tua casa, que são seus filhos, são aqueles que os têm, né? O esposo, a esposa. E Deus está dizendo assim: quando você abençoa a tua casa, tudo que o inimigo já tinha preparado para te derrubar naquele dia, já começa caindo por terra. Ou seja, ele já é derrotado antes de ele começar a agir. Porque quando a gente está na presença de Deus, quando a gente acorda com Deus, quando a gente se coloca na presença, ei, não tem Satanás que vai tentar com a tua vida, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, ele é o Deus que vai te abençoar, vai te proteger, vai te guiar, e você vai ser feliz naquele dia. Aleluia! Cada dia que temos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É maravilhoso. Deus. Aleluia. O temor do Senhor é medo, mas respeito, obediência e reverência. O temor do Senhor não é medo, mas respeito e obediência ao Senhor, reverência ao Senhor. Quem tem temor de Deus não pode ter medo. Quem tem temor de Deus não pode ser fraco. Quem tem temor de Deus não pode ser frouxo, né? Se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Nós temos que ter uma fé que transborda primeiramente dentro de nós. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, só de você chegar perto, você vai sentir a presença de Deus naquela pessoa. Isso vai te fazer bem, vai te trazer algo que talvez você estava precisando, e aí Deus vai dar as palavras, aquelas que você precisava ouvir, está naquela pessoa que está cheia do Espírito Santo. O que Deus está falando aqui? Quando você acorda comigo, você me respeita, você ora comigo, eu te alimento espiritualmente, porque aonde você pisar, a bênção vai acontecer. Aonde Deus te levar, Deus vai prover algo para a sua vida e na vida de outras pessoas, porque o temor do Senhor não é medo, mas é obediência e também reverência. Andar nos caminhos do Senhor é viver segundo a sua palavra, não segundo o mundo. Andar nos caminhos do Senhor. Aqui tem um ponto, um alerta, como se fosse um semáforo amarelo. Atenção, porque muitas vezes o vermelho tem que aparecer na sua vida. Pare um pouquinho. Analise aonde os teus pés estão te levando. Analise o que os teus olhos estão vendo. Analise o que a tua boca, agora eu quero entrar na onde que estava no começo, nas palavras que você está lançando dentro da sua própria casa. Olha a diferença de você começar um dia abençoado para a sua família com Deus, mas não adianta também você pedir bom dia para o Espírito Santo, não adianta você agradecer a Deus pela sua família, porque o primeiro algo quando você sai, quando você vê alguém da tua família, você está xingando, você está amaldiçoando, você está fazendo um monte de coisa. Não adianta. Quando você começa com a graça de Deus, isso significa o quê? Que vão tentar, o inimigo vai estar que nem um leão tentando estragar você. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, pode vir afronta, pode vir obstáculo, pode vir o que quiser, que você não vai parar. Porque o Espírito Santo, quando a pessoa está cheia, ela não enxerga problema, ela enxerga solução. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não enxerga palavras ruins, ela tem palavras boas, soberanas, cheias de Deus. Aleluia! Quando nós temos realmente cheio do Espírito Santo, não tem palavra de maldição que sai da nossa boca. E aquilo que nós proferamos é aquilo que vai acontecer. E ali em Tiago 3, fala sobre a língua, que é o menor membro do corpo, mas ela pode falar inteirinho o corpo. Uma palavra mal colocada pode estragar o teu dia, pode passar pessoas perto de você, e pode deixar você numa cama. Uma palavra mal colocada, uma palavra sem pensar. Por isso que todos aqueles que têm jejum e oração, ela tem a direção do Espírito Santo. Quem tem direção do Espírito Santo não tem tempo de palavrão, tem tempo de coisas boas, de proferir algo que vai produzir para que a família seja alimentada do Espírito Santo de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas podem tacar pedra, podem fazer o que quiser que você, não vai te atingir, porque você está protegido, você está blindado pelo Espírito Santo. E quando a gente está blindado pelo Espírito Santo, vai vir as afrontas. Você sabe qual é o resultado no final do dia? Obrigado, Senhor.
Mais um dia nós vencemos as batalhas com o Senhor. Mais um dia vencemos. O inimigo tentou não deixar eu ir para a igreja, como o irmão disse hoje aqui. O inimigo tentou, ele sabia que eu ia testemunhar, mas com a tua presença ninguém pode impedir aonde eu tenho que chegar. Então quando você está com a boa aventurança de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando você coloca em primeiro lugar Deus em tudo que você faz, começando por você, pela sua família, lembrando, o primeiro ministério que Deus deu para nós não é a igreja, não é o templo. O primeiro ministério chama-se família. Antes de ir para a igreja, é família. Tem muita gente que está tendo muita igreja e pouca família. Isso é errado. Eu sou pastor, eu posso falar dentro da palavra de Deus. Porque nós temos, se você da família vai vir dentro de casa, você vai estar juntinho com todos dentro da igreja depois. Mas se você estiver brigado dentro de casa, nem vai vir para a igreja, não, para o lado do outro, o inimigo vai ganhando força. Primeiro você tem que respeitar é a sua família. O esposo respeitando a esposa respeitando o esposo, quem tem filhos, orientando os seus filhos no caminho que deve andar, orientando eles na oração, no jejum, no propósito, e ali a família vai crescendo. Eu tenho um exemplo muito grande desse ministério, que chama-se Ministério Infantil Joia de Cristo. Eu vejo essas crianças, quando elas se apresentam aí na frente, eu me emociono, porque eu já vi, irmãos, crianças chorando, vendo o pai brigando na frente da criança, se matando na frente de uma criança de 5 anos, 6 anos. Isso vira trauma para uma criança. Talvez estar na igreja ensinando a criança, e sabe o que a criança falava? Se você estivesse na igreja, isso não estaria acontecendo. Deus usando a boca de uma criança para edificar a casa. É isso que acontece muitas vezes quando a gente perde a direção, ou seja, a gente não vigia, começa a discutir, começa a falar. E outra coisa, muitas vezes, Jesus, vou ter que falar, muitas vezes é a palavra que saiu da tua boca que vai acontecer contigo. Você jogou maldição para o teu cônjuge, mas você se maldiçoou primeiro, porque é uma carne só. Aleluia, vou falar. Olha, muitas vezes você vai jogar também palavra de maldição sobre o teu filho, mas não esquece que saiu do teu ventre. Se não saiu como filho de criação, é filho do mesmo jeito. Então nós não podemos amaldiçoar os nossos filhos, nós temos que abençoar os nossos filhos, independente. Correção é uma coisa, palavrão é outra. Correção é colocar ordem dentro da casa, e palavrão é maldição dentro da casa. Então tem que ter direção, e quem é dominado pelo Espírito Santo tem palavras certas para corrigir. Quem está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Amados, essa pregação Deus colocou muito no meu coração hoje. Não existe felicidade verdadeira fora da vontade de Deus. Eu estou feliz. Mas não, eu estou feliz. Está passando daquela moído por dentro. Mas se não tiver Deus, não tem felicidade. Está no mundão, está na balada, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou para lá e para cá. Está divertindo agora, mas vai vir as consequências depois. Não adianta enganar o coração de Deus, muito menos os olhos dele, porque o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O que isso quer dizer, pastor? Que Ele é o Deus que tudo pode, porque Ele está em todos os lugares, Ele enxerga todos os lugares, ouve todas as nossas atitudes, conhece todas as nossas atitudes, ouve as nossas orações, responde as nossas orações, tudo ao mesmo tempo no planeta inteiro. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos aqui hoje. Então não adianta querer enganar Deus, que nós não vamos conseguir nunca, aleluia. Então, andar nos caminhos do Senhor é viver segundo a sua palavra, não segundo o mundo. Nós temos que entender algo. Gente, eu vou ter que falar do Espírito Santo, vamos lá. Hoje, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Você vai ver muitas igrejas lotadas falando de Jesus, porque as igrejas hoje estão apelando para o mundo. Está liberado, irmãos, um golinho de cerveja não é nada, não vai dar para o inferno, você acha? Depois pede perdão para Deus, está tudo certo. Não, pode ir lá dançar, não tem problema nenhum, não. Você dá, ninguém vai ver, fica tranquilo, depois pede perdão. As igrejas estão assim hoje. E tem igreja, paz, irmãos, vou falar. Tem igrejas que pastores estão ouvindo música mundana e ainda curtindo e colocando nas redes sociais. Tem pastores na jogatina e colocando nas redes sociais. Tem pastores indo até para a maçonaria e colocando nas redes sociais. E tem pastores que estão enfrentando. Jesus, tem um
pastor lá, não sei qual cidade lá, que traiu com a nora, o esposo com a esposa com a nora. Olha o ponto que nós estamos chegando. Você sabe o que é isso? É usar o altar de Deus para se promover e não viver aquilo que prega. Ou seja, não adianta eu estar aqui em cima ensinando vocês, levando a palavra para vocês, sendo usado para vocês, que eu vou para o inferno do mesmo jeito se eu não seguir a palavra de Deus. E as nossas igrejas hoje, as grandes, estão se enchendo, porque o tipo mundo está traindo, mas a verdade quando chega, não, lá é muito pesado, não, lá está pegando muito no pé. Você quer que a porta é estreita, está escrito aqui, o caminho é reto, você quer ir para o céu, você tem que cumprir a palavra de Deus e pronto. Aleluia. Mas hoje não, irmãos, hoje tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente dentro da igreja que vai ser salvo e não vai ser salvo. E não é julgamento, é palavra, estou dentro da palavra de Deus. A palavra diz que ele não sereis como o mundo já é do maligno. Já está escrito. Nós não podemos perder a nossa essência do Espírito Santo. A palavra diz sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque tem muita gente que está com o pé na igreja e o pé no mundo. Eu não estou falando de um, dois, não, irmãos. Estou falando de muita gente. Não estou falando de fonte de vida, não. Eu estou falando de muitas igrejas. Pastores com só com vontade de dízimo. Quer segurar as pessoas dentro da igreja por causa de dízimo, por causa de oferta. Cadê a salvação de almas? Deus quer salvar almas. Pode ficar bravo comigo, não tem problema nenhum. Mas se eu estiver lá no céu, eu vou comemorar junto com você a tua salvação. E dentro de casa começa. Muitas vezes falta o amor verdadeiro. E vou falar de novo que eu falei num culto lá atrás. Tem muitos filhos de pais, órfãos de pais vivos. Vou repetir. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Faz de tudo para agradar. Pode assistir o que quiser, compra o que quiser, faça o que quiser, chegar o que quiser. Não é assim não. Porque quando chegar o boleto, quando chegar o momento da tristeza, primeiro que você vai querer recorrer ao próprio Deus. Mas daí, lembra que Deus falou na igreja? Lembra que Deus falou? Em breve vocês vão ver um testemunho nessa igreja aqui do que foi profetizado há um tempo atrás e já aconteceu. Tem um casal que vai testemunhar em breve aqui. Você vê que coisa linda que Deus faz quando a pessoa se coloca na posição de Deus. Mas não adianta também receber bênção e fugir de Deus. Nós fizemos o ano passado, irmãos, eu fiz campanha de oração com um casal separado, não tinha como voltar mais. O ano passado Deus deu a vitória. E eu lá dentro da casa falei, só não esqueça de Deus depois. Não veio mais para a igreja. Deus está fazendo, mas estão esquecendo que Deus quer de volta. A mesma campanha que a gente faz de 12 meses, vai começar agora, 12 semanas de gratidão a Deus por tudo que Ele fez no ano passado. E até hoje, para mais 12 meses de bênção para a sua família. Só que as pessoas esquecem de vir agradecer. Não vou generalizar, irmãos. Não vou generalizar, são poucos que fazem isso. Mas infelizmente, as pessoas só querem de Deus, mas não querem depois retribuir. O que Deus está falando assim, da mesma forma que você procurou na dor, eu quero devolver meu amor para você nos momentos bons. Eu coloquei de volta a tua casa no altar, eu coloquei você de volta nos meus caminhos, eu abri portas para você, eu abençoei, aquilo que você falava que não mais certo, eu mostrei que eu faço o impossível acontecer na sua vida, mas quando é para agradecer a Deus, parece que Deus não existe mais. Sabe a hora que vai apertar? É onde que vai voltar de novo pedir, eu preciso voltar. Tem muita gente que vai se querer voltar para a igreja só na hora da dor. Olha, que nós ainda precisamos da misericórdia do Senhor, porque muitos deles não vai ter nem tempo, a cola vai estar aberta e não vai dar tempo. Mas aqueles que estão na minha casa, aleluia, aqueles que estão aqui ouvindo a minha palavra, aleluia, aqueles que estão ouvindo aquele meu conselho, aleluia, já são 7, vai para 8 anos que nessa cidade mais de 100 almas foram colocadas diante do Senhor. Aí muitos falam assim, mas cadê as 100 almas? Ei, a metade continua na igreja, mas a metade ninguém pode obrigar ninguém a servir a Jesus. Se você se rendeu a Jesus, o compromisso não é com o pastor, não é com o irmão, não é com a irmã. Jesus, é com o Senhor Jesus o compromisso. Então é com Ele que vai ser um acerto de contas, aleluia. Meu Deus, está forte.
Quem está sentindo Jesus, irmãos? Amém. Glória a Deus. Olha só, a bênção começa quando colocamos Deus em primeiro lugar. Tudo. Lembra do início da pregação? Acordamos, primeiro agradecimento. Bom dia, Espírito Santo. Eu te agradeço por mais um dia. Sei que sou falho. Sei que tem faltado contigo em muitos momentos. Mas eu sei o Deus que eu vivo também. Então, quando nós realmente, colocamos Deus em primeiro lugar, isso chama-se primícias. E já que é o primeiro culto de domingo, primeiro domingo do ano, vamos falar de primícias um pouco. Se você procura, irmãos, estudar sobre primícias na Bíblia, procura saber o que é isso. Uma hora eu vou trazer uma pregação sobre isso. Porque se tem pastor da igreja, se é do próprio ministério, vamos para o pastor vai em outra igreja pregar. Por exemplo, eu vou pregar em outra igreja. Porque tem muitas pessoas da casa que acham que o pastor está querendo dinheiro ou alguma coisa. Mas tudo que você colocar em primícia não é só oferta e dízimo. Não. Você tem que colocar tudo em Deus em primeiro lugar. Primeiro, primícia é o primeiro. Senhor, eu vou viajar. É da tua vontade? Senhor, eu tenho planos para esse ano. Vou colocar diante do Senhor. O Senhor me dá sinais? Senhor, eu preciso de um conselho dentro da minha casa. Senhor, eu tenho sim passado momentos difíceis, meu coração está angustiado. Eu queria fazer algo com o Senhor, mas eu quero dizer primeiro, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Tem muitas pessoas procurando cura em lugares errados e com pessoas erradas. Tem pessoas que vai procurar. Na minha esposa, a irmã Wanda estava junto. Duas, uma lá e outra em Garuva. Nós fomos numa casa, irmãos, fazer uma oração. A mamãe teve lá na parte da manhã, conheceu a família aquele dia. Lá na minha, como é que chama lá? Ali na casa do descoberto, Aí fomos lá, oramos no casal. Aí comecei a pregar sobre idolatria, que é o que Deus me usa muito nisso. E quando eles estavam vendo na Bíblia, que o Senhor estava lendo na Bíblia, a senhora estava de cadeira de roda, mas é ele que Deus estava pegando. E quando ele leu na Bíblia, foi falar de macumbaria, de macumbeiro, um monte de coisa. Quase. Ele estava vendendo algo da casa dele para pagar o macumbeiro. Ele tinha que fazer uma macumba lá em Guaratuba. E ele falou assim: pastor, tudo que o senhor está falando está aqui, ó. Tudo que o senhor está falando é isso aqui mesmo. Glória a Deus. Por gentileza, vê se eu não preciso de alguma coisa, por gentileza. Então, o que acontece? Quando nós chegamos até lá, quando nós fomos até lá, aquele Senhor falando assim, mas é tudo isso mesmo. Inclusive, eu fiquei de voltar lá, tá? Assim, você não vai precisar voltar lá, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vem na tua casa te visitar, e você não precisa gastar nenhum tostão, porque Jesus é graça de graça na tua vida, não cobra nada, basta você ter fé, basta você acreditar, e Deus vai resolver o teu problema. Até o meu irmão ficou bem assustado, quando saiu da casa. Irmãos, as pessoas estão procurando lugares errados, falando em Deus com lugares errados. Todos nós sabemos que estamos tendo muitas dificuldades. Hoje, daqui a uns dias, essa palavra aqui, esse livro aqui, nós não podemos mais. Isso aqui, a palavra nunca vai passar, mas esse livro aqui, um dia vai acabar, está escrito aqui na Bíblia. Vai chegar um tempo, e já começou, as proibições. Já começou, um proibindo do lado, um proibindo do outro, que não podemos mais levar a palavra de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? Ainda dá tempo. Quando Deus está falando, é melhor a gente obedecer do que sacrificar. E Deus está falando aqui que eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar os seus filhos, eu quero abençoar as mães, os pais, os tios, as tias, os primos, as primas, todos que fazem parte, toda a tua parentela, todos os amigos são verdadeiros, porque Deus tem um propósito lindo este ano. Sabe o que é? Restituir aquilo que estava brigado, vai ter perdão, aquilo que estava afastado vai ter união, aquilo que estava não querendo nem saber vai chegar mais perto. Deus está falando aqui que Ele está restituindo famílias aqui nessa noite, aleluia. Olha só, a bênção no trabalho. Agora eu vou falar aqui de pessoas que trabalham, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás de tudo e te irá bem. Como está aqui no Salmo, Deus honra o trabalho digno. Já pensou você está trabalhando dignamente?
trabalho, aquilo que Deus preparou, a porta que Deus preparou. Irmãos, tem muitas vezes, presta atenção que eu vou falar para vocês, que a gente vai abrir algo por necessidade. É necessário, eu estou precisando, vou ter que dar um jeito, mas não consultou a Deus para ver se é aquilo que você quer, que Ele quer na verdade. E muitas vezes aquilo que é para ser uma solução acaba sendo uma tragédia na nossa vida. Por isso que tudo que nós vamos fazer, consultamos ao Senhor. É do teu agrado? Então manda sinais, Senhor. Todos aqueles que trabalham dignamente, Deus sustenta da forma dele. Aqui não fala de riqueza fácil, mas de resultado do esforço abençoado por Deus. Quando você se esforça, quando você sai da tua casa, abençoa a tua esposa, o teu esposo, abençoa a tua família, teus filhos. Estou indo ao trabalho. E peça a bênção também, irmão. Senhor, me abençoa, minha esposa, me abençoa. Vai para o seu trabalho. Ali o inimigo já está preparado todas as armadilhas. Mas quando você sai abençoado da tua casa, Deus faz isso aqui, ó. Sabe, é um campo minado. Dependendo do que você precisar, vai estourar. Mas aí Deus vai dizendo assim, não, aqui não, vai lembrar aqui. Aí a hora que você vai chegar numa casa, meu irmão te chama de outro lugar, do nada. Isso acontece. É Deus dando livramento. Deus sabe da tua intenção de entendimento. Quando você pede a bênção do Senhor para a sua casa, para a sua família, você é o primeiro a ser abençoado, né? Aqui não fala de riqueza fácil. Aqui fala de resultado, esforço abençoado por Deus. Ou seja, quando você